Mas vamos falar sobretudo do investimento que se está a fazer para que os nossos jovens não tenham a necessidade de se ir formar fora, salvo raras exceções. Portanto, o investimento interno que se faz, quer em infraestruturas, quer na criação de outras condições, na formação dos docentes, para que haja mais ensino, mas sobretudo melhor ensino de qualidade, esse investimento continuará a ser uma aposta do governo que sair das eleições de 23 de agosto. Sabemos que um país é feito de homens, mas é feito sobretudo de quadros, ou seja, de homens capacitados a transformar a nossa sociedade. Portanto, o maior investimento que se faz é precisamente no homem e não no betão. Temos consciência de que é preciso construir muito, mas a primeira construção a fazer-se é o investimento no homem, que vai garantir o desenvolvimento da nossa economia e da nossa sociedade em geral. Combate às assimetrias regionais. Nós sabemos que o problema das assimetrias vem de longe, vem do próprio tipo de colonização que tivemos, e isso sem querer deitar culpas aos colonizadores portugueses, mas é um facto que a ocupação colonial foi feita de forma faseada, ou seja, começaram por ocupar primeiro o litoral do país e paulatinamente foram ganhando terreno e ocupando o centro e o leste do nosso país. Isso, como é óbvio, refletiu-se no desenvolvimento do nosso país de forma desigual. Portanto, o nosso país não está desenvolvido de forma simétrica. Daí dizer-se que há toda a necessidade de combatermos as assimetrias. De que forma é que pensamos combater as assimetrias? Vamos incentivar os investidores a investir sobretudo no interior do país, a investir naquelas localidades menos desenvolvidas para que consigam atingir os níveis de desenvolvimento que o litoral hoje alcançou. As grandes cidades, como sabemos, estão por um lado no litoral e o interior, portanto, está pouco desenvolvido. Vamos incentivar os investidores a colocar os seus recursos nos locais menos desenvolvidos. De que forma? Pela forma dos incentivos fiscais, sobretudo. Portanto, se os investidores se sentirem aliciados, se virem vantagens no investimento nas localidades menos desenvolvidas, com certeza que eles vão encaminhar o investimento para essas zonas. Não estamos a ver outra forma de o fazer. Não poderá ser por via de decretos, mas por via de incentivos que cativem o investimento privado para onde nós pretendemos dirigir. Muito obrigado. Francisco Mendes, por exemplo, o senhor candidato, durante os comícios que fez em todas as províncias, falou permanentemente da questão de combate à corrupção. E a questão que eu queria colocar é a seguinte: como é que pensa, que medidas concretas, caso vença as eleições de agosto, é que vai adotar para combater a corrupção, e como é que pensa também impedir a má gestão dos recursos públicos, coisa que tem permanentemente defendido nos seus discursos? A TVZM tem mais uma pergunta. Leão Vital. No seu discurso em Cacoaco, o candidato prometeu governar para todos os angolanos, sem olhar para as cores partidárias. A questão é, se for eleito Presidente da República,
o candidato pensa convidar outras personalidades que não sendo filiadas ao MPLA para integrarem o seu governo? Questão da corrupção. De facto, eu vim falando com alguma insistência na necessidade do combate à corrupção. A necessidade do combate à corrupção é algo que consta nos principais documentos do nosso partido. É algo que consta na própria moção de estratégia do líder do partido. É algo que consta no programa de governação do MPLA. Porque quer o líder do partido, quer a direção do partido concluíram que a corrupção é um grande mal que corrói a sociedade, tanto daí a necessidade de todos nos empenharmos seriamente no combate deste grande mal, que, entre outras coisas, coloca, digamos, mal a reputação do nosso país perante a comunidade internacional. Como combater a corrupção? Em duas palavras, eu diria que com muita coragem, muita determinação, com muita vontade de combater um outro mal associado à corrupção, um mal a que se chama impunidade. Portanto, se tivermos a coragem, a determinação de combatermos a impunidade, com certeza que conseguiremos vencer a batalha da luta contra a corrupção. Má gestão dos recursos públicos. O problema da má gestão dos recursos públicos é que se criou na nossa sociedade a mentalidade de que tudo que é do Estado é para se cuidar de qualquer forma. Não há contas a ajustar a ninguém. Não há patrão. Então temos que trabalhar no sentido de inverter esta mentalidade. Com um conjunto de medidas que eu não vou enumerar aqui, nós ainda não somos governo, pretendemos sê-lo depois de 23 de agosto, mas a verdade é que, com medidas de caráter administrativo, de caráter legislativo, de caráter de educação moral e cívica, vamos conseguir colocar na mente das pessoas de que o que é público é sagrado, o que é público tem dono, é de todos nós, o que é público é dos angolanos e, como tal, temos a obrigação de preservar, de cuidar e de prestar contas ao dono desse património que é o povo angolano. No comício de Cacoaco falámos sim do nosso interesse em governar para todos, mas é preciso que não confundamos as coisas. Governar para todos, governar em benefício de todos, não significa governar com todos. Portanto, é preciso que saibamos destrinçar essas duas coisas. O que eu quis dizer é que vamos governar não apenas no interesse daqueles que vão votar em nós, mas vamos governar no interesse de todos os angolanos, de Cabinda Cunene, independentemente de terem votado em nós, independentemente de serem ou não serem do nosso partido, são sobretudo angolanos e, como tal, vamos governar para todos os angolanos. Bom dia, Sr. Candidato. Stanislau Garcia, Rádio Nacional de Angola. Até o momento não ficou claro em que altura do próximo ano é que José Eduardo dos Santos vai abandonar também a liderança do partido. Muitas vozes dentro e fora do MPLA questionam a estabilidade de uma eventual coabitação entre João Lourenço, na presidência da República, e José Eduardo dos Santos, na liderança do partido. Essa questão já foi clarificada. Como é que o MPLA está a gerir esta situação? Uma segunda pergunta. Muitos analistas entendem que a atual Constituição foi feita à medida de José Eduardo dos Santos.
Os partidos da oposição, na sua globalidade, defendem uma revisão ou alteração à Constituição, sobretudo na forma de eleição do Presidente. E também porque consideram que há uma, digamos, excessiva concentração de poderes na figura do Presidente da República. O MPLA está a pensar em alterar a Constituição no pós-José Eduardo dos Santos? Em que matéria, Sr. Candidato? Bom, com relação à coabitação, normalmente utiliza-se essa expressão coabitação quando os líderes são de partidos diferentes. No caso de alguns países, preferia não citar nomes, mas em algumas democracias europeias, algumas delas muito próximas a nós, temos situações em que o Presidente da República é de um partido e o Primeiro-Ministro é de outro partido. Nessas situações é correto falar-se em coabitação. Portanto, vão coabitar no mesmo espaço líderes de famílias políticas diferentes. No caso de Angola, não me parece que essa expressão seja correta, na medida em que quer o líder do partido, quer em princípio, o futuro presidente, caso consigamos conquistar os corações dos angolanos, serão ambos do mesmo partido, com a vantagem de ser um o presidente e outro o vice-presidente do partido. Portanto, no caso, eu sou o vice-presidente do partido. Portanto, esta questão que às vezes é levantada parece-me ser um falso problema. A preocupação de alguns críticos, dentro e fora do partido, era de dizer, e digo era porque esta preocupação me parece também ter sido já ultrapassada, que o Sua Excelência o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, está no poder como Presidente da República, portanto em funções do Estado, há tempo demasiado. Ele vai largar voluntariamente essa responsabilidade de Presidente da República. E precisamos de recordar que a Constituição e a lei só estabelece mandatos para funções no aparelho do Estado. A Constituição e a lei não estabelecem mandatos para funções na direção dos partidos políticos. Ou seja, o exercer funções na direção dos partidos políticos é um assunto da estrita competência, da estrita responsabilidade dos respectivos partidos. Isso para dizer que nós não estamos preocupados com este problema, pensamos que vamos trabalhar, o presidente do partido e o vice-presidente do partido, vamos trabalhar em perfeita harmonia, porque é do nosso próprio interesse que assim seja, para que consigamos então melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Com relação à Constituição, feita à medida ou não do atual presidente, bom, as pessoas são livres de ter a sua opinião. Alguns talvez pensem assim. O que eu tenho a dizer apenas é que esta é a Constituição que está em vigor, que não foi imposta, que foi aprovada pela Assembleia Nacional, e eu considero imprudente e prematuro dizermos se temos ou não a intenção de fazer alterações à Constituição. Como sabem, só é possível fazer-se alterações à Constituição, fazer-se revisões à Constituição, se o partido que tiver essa pretensão tiver uma maioria qualificada de mais de 2/3. E nós não estamos ainda em condições de dizer se vamos alcançar este patamar ou não, embora seja nossa intenção conseguir. Estamos a trabalhar para isso.
mas, como se costuma dizer, nem sempre querer é poder. Portanto, antes de termos esta maioria qualificada, não estamos em condições de publicamente virmos dizer se existe ou não a intenção de se mexer na Constituição. Elias Tumba, jornalista da ANGOP. Tenho uma questão. Caso o MPLA saia vencedor das eleições de agosto próximo, que medidas pensa implementar o próximo governo na busca de uma coexistência salutar entre a economia formal e a economia informal, tendo em vista o interesse do desenvolvimento harmonioso do país? Bom, as economias dividem-se nestas duas categorias, a formal e a informal. O ideal é que a economia formal se sobreponha à economia informal. E a nossa luta será trabalhar no sentido de conseguirmos isso. Ou seja, ir reduzindo cada vez mais a economia informal a favor da economia formal. Se conseguirmos fazer isso, todos sairemos a ganhar. Vai-se dar mais dignidade a quem está na economia informal, se passar para a economia formal, e o Estado vai ganhar com isso, sobretudo por via da arrecadação dos impostos, porque, como sabemos, a nossa economia informal não é que esteja isenta do pagamento de impostos, mas sabemos que, na realidade, na prática, o mercado informal não contribui para os cofres do Estado de forma nenhuma, uma vez que não paga impostos. Se facilitar o ambiente de constituição de empresas pequenas, sobretudo micro e pequenas empresas, acreditamos que vamos conseguir transferir, se me permitem a expressão, um número considerável de famílias que hoje estão no mercado informal, constituindo as suas pequenas empresas, que paulatinamente vão crescendo e vão reforçando, podemos dizer, a economia formal. Bom dia, eu sou Cândido Peça, do Jornal de Angola, e tenho duas questões. A primeira está relacionada às empresas públicas. Eu gostaria de saber do senhor qual é o papel que as empresas públicas vão ter sob sua presidência no âmbito do desenvolvimento do país e como é que elas se inserem no seu projeto de criação de parcerias público-privadas. A minha segunda questão: quais as principais alterações que se podem esperar do seu estilo de governação em relação ao que vem sendo seguido pelo presidente José Eduardo dos Santos? Muito obrigado. Por favor, pode repetir esta última, se não se importa. Eu gostaria de saber qual as principais alterações que se podem esperar do seu estilo de governação em relação ao que vem sendo seguido pelo presidente José Eduardo dos Santos, caso ganhe as eleições, claro. Bom, com relação às empresas públicas, nós vamos trabalhar no sentido de reduzir ao estritamente necessário o número, ou seja, o setor público da economia. Portanto, os estudiosos consideram que a economia é assunto para ser, digamos, realizada pelo setor privado. O Estado, é verdade que tem suas responsabilidades, tem que criar o tal quadro macroeconômico para que a economia funcione perfeitamente, mas quem tem que produzir os bens e os serviços fundamentais, em princípio, deve ser o setor privado da economia. Portanto, vamos procurar nos desfazer das empresas públicas que não são essenciais, que podem perfeitamente ser alienadas a favor do setor privado por via do concurso público e manter-nos com aquelas que têm caráter estratégico, mas mesmo assim, para com essas que têm caráter estratégico, vamos fazer com que as empresas públicas deem lucro.
porque empresa, sendo pública ou não pública, a partir do momento em que a empresa tem que dar lucros, não pode viver do erário público, não pode viver do Orçamento Geral do Estado. Portanto, tem que ter gestão competente no sentido de não só não irem sugar recursos do erário público, mas antes, pelo contrário, contribuírem para as finanças do Estado por via do pagamento dos impostos. Quais as principais diferenças no estilo de governação entre o futuro presidente, se merecermos essa confiança dos eleitores, e o atual chefe de Estado? Bom, costuma-se dizer que duas cabeças são duas sentenças. Embora sejamos ambos da mesma família política, pertençamos ao mesmo partido, mas é verdade que não podemos querer pretender que tenhamos um estilo de governação exatamente igual. Haverá diferenças, com certeza. Não lhe vou precisar agora quais. Aliás, talvez não me compete a mim dizer quais, mas a sociedade está aí para observar. E se me permitem, com certeza que para aqueles mais avisados já começaram a observar, mesmo neste curto período em que nós ainda não governamos, estamos apenas em período de pré-campanha, ou, se quisermos, em período de campanha. Mesmo aí, creio que já dá para notar que há pequenas diferenças. Mas o haver diferenças não é mal nenhum. Antes, pelo contrário, é bom que haja. É bom que haja. Há quem veja nisso, dizer, bom, se há diferenças é porque há desvios. Não, não há desvios. O importante é que não haja desvio dos grandes objetivos do MPLA. Quais são os grandes objetivos do MPLA? Que haja mais e melhor educação, mais e melhor saúde, mais habitação, mais emprego, enfim, numa palavra, mais bem-estar das nossas populações, mais liberdades democráticas, e isso pode ser conseguido utilizando estilos de governação diferentes. O objetivo não é como chegar lá, mas o objetivo é que se consiga chegar lá. Que esses objetivos que estão plasmados no programa de governação do MPLA sejam alcançados com êxito, independentemente da forma como conduzirmos as nossas políticas no sentido de garantir esse objetivo. Bom dia, José Calienga, do jornal O País. Há pouco tempo, respondendo a uma questão, dizia que era necessário facilitar-se o processo de instalação de empresas. A minha primeira questão vai justamente sobre que medidas é que irá tomar para estimular o investimento no interior do país, quer pequenas, médias ou grandes empresas, o investimento, nomeadamente na desburocratização dos processos de constituição e instalação de empresas, e como poderão estas empresas contribuir para o desenvolvimento das regiões do interior, ou seja, em termos de impostos, aplicação dos rendimentos no interior. Segunda questão é sobre como é que pretende, governando, melhorar o diálogo entre o Estado e o cidadão, por via da sociedade civil, nomeadamente nos atos administrativos de gestão pública, e que têm um impacto direto na vida das pessoas, falando um bocadinho da interação que se pretende entre governantes e governados, para a melhoria, obviamente, e ampliação dos direitos democráticos do cidadão. Bom, no fundo creio que voltamos a uma questão já abordada, mas terei muito gosto em voltar a abordar
abordar a questão como coloca, dos investimentos no interior do nosso país. Como cativar o investimento no interior do país? Haverá com certeza um conjunto de medidas que poderão vir a ser tomadas, mas entre elas eu gostaria de destacar, sem sombra de dúvidas, a redução dos impostos para quem fizer investimentos em determinadas zonas do nosso país. Poder-se-á dizer que, bom, mas por esta via o Estado vai arrecadar menos receitas. Mas o Estado tem várias formas de ganhar. Não se ganha só arrecadando mais receitas, mais dinheiro. Ganha-se também resolvendo os problemas sociais das populações. Se houver investimento privado no interior do país, haverá mais emprego para a nossa população, para os nossos jovens. E isso é um ganho para qualquer Estado, porque o problema do desemprego é um problema muito sério que, embora o Estado não tenha obrigação dele próprio, com as empresas públicas, garantir emprego a toda a gente, mas, havendo desemprego, se as taxas de desemprego forem altas no país, com certeza que a responsabilidade recai para o Executivo, recai para o Estado. Portanto, por via da redução dos impostos para quem investir em determinadas localidades do nosso país, nós vamos resolver o problema do emprego, vamos resolver o problema do aumento da oferta de bens e de serviços, mesmo reduzindo a arrecadação de receitas durante algum tempo, porque depois que se considerar que essas regiões já não são tão atrasadas quanto hoje, com certeza que o Estado há de corrigir e nivelar o nível de impostos ao restante do país. Com relação às relações entre o Estado e a sociedade civil. Portanto, como melhorar, digamos, o diálogo entre o Executivo e a sociedade civil? Bom, felizmente a sociedade civil vem se organizando e à medida que ela melhor se vai organizando, pensamos nós que facilita o diálogo com o Executivo, uma vez que, estando organizada, tem interlocutores credíveis, interlocutores identificáveis, facilmente identificáveis. E será com esses interlocutores, por via dos sindicatos, por via das ONGs, por via das associações, que o Executivo vai estabelecer o diálogo necessário para a abordagem dos problemas que, afinal de contas, afetam a toda a sociedade. Portanto, o Executivo não pode ter a veleidade de pensar que sabe tudo, que acompanha tudo e que não precisa de ouvir os parceiros sociais. A sociedade civil, no fundo, organizada, acaba por ser também um parceiro social do Executivo em condições de ir, digamos, alertando para as correções que importa ir fazendo no sentido da resolução dos problemas da sociedade. Muito bom dia, Sr. Candidato. Pedro Fernandes, da Rádio LAC. Eu recordo que o senhor regressou muito recentemente de uma digressão que fez por vários países europeus, nomeadamente França e Itália, que, como sabe, são países muito importantes para Angola em termos da atual política externa. Gostaria também de recordar que antes deste périplo que fez por estes dois países europeus, o senhor esteve também este ano nos Estados Unidos da América e em Cuba. Os Estados Unidos da América agora liderado, como se sabe, por Donald Trump. Gostaríamos de saber quais serão as prioridades da política externa do seu governo consigo na Presidência da República. Muito obrigado. Observou e muito bem, ou seja, acompanhou a digressão que eu venho fazendo um pouco pelo mundo fora.
Talvez tenha esquecido de se referir à visita que efetuei à Espanha, onde fui recebido pelo Presidente do Conselho de Ministros, o Sr. Rajoy. Portanto, comecei pela Espanha, fomos até os Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, embora tenha sido apenas ao nível do Ministro da Defesa, de qualquer forma, nós estamos a procurar, não digo aproximar-nos, uma vez que sempre tivemos relações com esses países. Não posso ter a pretensão de dizer que pretendemos iniciar relações de amizade e de cooperação com esses países. Elas já existem. A intenção é dar um sinal de que o governo que sair das eleições de 23 de agosto está muito interessado em fortalecer, em aprofundar as relações com esses países. E esses países foram escolhidos quase que a dedo. Portanto, na Europa, a Espanha, a França, a Itália, não cobrimos todos. Para nós também é importante a Alemanha, a Inglaterra. O nosso calendário não permitiu ainda chegarmos a esses países. A nível da África, não deu para cobrir país por país, mas aproveitamos duas grandes oportunidades, que foi a cimeira da SADC a cimeira da União Africana, que teve lugar em Bambane, na Suazilândia. Começamos por aí, fomos a Moçambique, fomos a Zâmbia, ao Congo-Brazzaville. Mais recentemente fomos a uma outra cimeira da União Africana que teve lugar em Addis Abeba, levando mensagens verbais do Sua Excelência o Presidente da República para os seus homólogos. Portanto, tudo isso é uma diplomacia muito intensa que tem como objetivo dar o sinal de que queremos trabalhar com o mundo. Queremos trabalhar de forma aberta com todos aqueles que respeitam a nossa soberania, que não tenham interferência na nossa vida política, e da parte de todos eles encontramos uma abertura que eu devo dizer que é total. Bom, mas indo concretamente à sua pergunta, portanto, qual será a prioridade da política externa do governo que sair das eleições de 23 de agosto? Numa palavra, eu diria que a prioridade será enveredar pela diplomacia econômica, uma vez que nossa tarefa será olhar sobretudo para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Só vamos conseguir se conseguirmos, para além de potenciar o empresariado nacional, só vamos conseguir se conseguirmos atrair bastante investimento estrangeiro, e para isso temos toda a necessidade de colocar a nossa diplomacia ao serviço da economia. Bom dia, caro candidato, e aos presentes aqui na sala. Mário Santos, Rádio Mais. Embora já tenha sido aflorada esta questão, eu insisto nela, senhor candidato. No programa de governação do quinquênio 2017-2022, o MPLA se propõe criar 500 mil postos de trabalho. A questão é a seguinte: com que medidas concretas se vai atingir este desidrato, principalmente no que toca ao primeiro emprego para os jovens? Bom, eu ainda não sou governo, ainda sou um simples candidato, e nessa qualidade não posso, digamos, falar em medidas muito concretas. Essas medidas muito concretas devem ser estudadas, analisadas pelo Executivo que sair das eleições de 23 de agosto. Nós estabelecemos a cifra de 500 mil
estabelecemos-la, digamos que, abaixo do que aquilo que realmente vai acontecer. Então, nós temos plena noção de que nesse quinquênio, no próximo quinquênio, porque o mandato, afinal de contas, é de 5 anos, vamos conseguir ultrapassar esta cifra que estabelecemos no nosso programa de governação. Portanto, que medidas concretas é que serão tomadas no sentido de se alcançar esta meta? Veremos mais tarde, mas de uma forma geral, já foi aqui dito, que será pela via da capacitação do empresariado nacional. Quem vai criar emprego é o empresariado privado. O Estado tem a sua responsabilidade, mas a responsabilidade mais direta recai, e isso sem querer fugir às responsabilidades, mas a responsabilidade mais direta será por via da criação e reforço do empresariado privado. Portanto, parece-me não haver mais perguntas. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores jornalistas. Esta foi a primeira entrevista coletiva dada a órgãos nacionais e queremos que com isso abrimos a possibilidade de aqui para frente passarmos a realizar outras entrevistas, quer com órgãos nacionais, quer agora sim também com órgãos estrangeiros. Muito obrigado.